Amanhã é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, doença provocada pelo vírus HIV e que matou milhares de pessoas nos primeiros anos da epidemia, na década de 1980. Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde, a doença está estabilizada, com cerca de 20 casos por grupo de 100 mil habitantes, ou 39 mil notificações por ano. A mortabilidade também caiu e hoje está cerca de 13%, mas ainda preocupa principalmente entre os jovens. Vamos conversar sobre isso com o psicólogo e mestre em saúde pública Salvador Correia, que é o coordenador executivo adjunto da ABIA, a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Muito boa tarde, Salvador, seja bem-vindo aqui. O que está acontecendo com os jovens para a gente ter esse aumento entre eles do caso de AIDS? Bem, boa tarde, Marcelo. O que tem acontecido recentemente é que a população jovem ela precisa estar mais envolvida na resposta à epidemia de HIV e AIDS. A gente percebe a necessidade de se criar espaços, incluindo espaços físicos, que os jovens possam trazer à tona as suas questões de base e serem envolvidos nessa construção da resposta da política. O governo tem adotado recentemente a incorporação de políticas baseadas em evidências. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele incorpora política a partir de investigações científicas e acaba deixando um pouquinho de lado o conhecimento da base, o conhecimento que vem das comunidades. Como é que você analisa as campanhas feitas pelo governo? As campanhas elas são muito importantes, não só as campanhas do uso do preservativo, mas também as campanhas do uso das novas formas de prevenção que hoje em dia existem, que é, por exemplo, o uso da medicação após o contato com o vírus, que a gente chama de profilaxia pós-exposição, o uso da medicação antes do contato com o vírus, que é a PrEP, que está em pesquisa no Brasil, que a gente defende que seja incorporado brevemente, e o próprio tratamento, que ele reduz as chances do vírus infectar outra pessoa. Mas o jovem, ele acha que ele é imune à doença ou está faltando a comunicação para fazer com que ele entenda que ele é uma pessoa e que pode, sim, adquirir o vírus? Exatamente. Eu acho que o que falta exatamente a ABIA defende que a gente precisa ampliar a informação, ampliar o acesso à prevenção. E o jovem ele não tem conseguido obter essas informações. Não se discute mais sobre HIV, não se fala mais de HIV como antes. Exatamente, a gente costuma falar mais de HIV em períodos como o Carnaval ou agora no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Então a gente precisa resgatar à tona essa questão, porque os jovens eles estão se infectando mais com o vírus justamente por desconhecer as formas de prevenção, só se fala de camisinha, é uma forma muito importante porque previne não só o HIV como outras doenças sexualmente transmissíveis, mas também existem outras formas e as pessoas precisam ser empoderadas para fazer escolhas acerca da prevenção. Há um perfil específico entre os jovens, desses jovens com maior incidência do número de infectados? A gente tem percebido que o HIV ele tem uma fluidez muito grande. Ao mesmo tempo em que já tivemos mulheres prostitutas, mulheres trans, jovens gays e HSH, população idosa como pessoas mais afetadas pela epidemia, isso não segue uma lógica muito firme, A epidemiologia acerca do HIV, ela transita muito facilmente de acordo com o tempo. Então, a gente tem evitado muito em falar em perfil ou grupo de risco, A própria adoção do termo população-chave, a gente questiona, porque isso não traz à tona as vulnerabilidades das pessoas. Então, os grupos que são mais afetados pela epidemia, normalmente são grupos que estão em situações de vulnerabilidade, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à assistência social. Então, existe uma série de fatores que acabam fazendo isso acontecer. Salvador Correia, muito obrigado pela sua participação aqui no Repórter Rio.